Nós estamos nessa área de Marcos e são várias coisas acontecendo. E eu vou dizer que são milagres enormes, grandes. E como cada milagre tem um propósito. O propósito é, como João falou, em João capítulo 20, versículo 31, João escreveu, estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, eu acho que Jesus tinha esse grande propósito enquanto ele estava passando o tempo com seus discípulos. Fazer os milagres não simplesmente para o povo, o povão, mas ele fez milagres para ajudar especialmente os discípulos que estavam por perto. Então, nós temos Jesus acalmando a tempestade. E pode imaginar sendo um discípulo naquele barco de Jesus, com Jesus. Esse grande monstro de poder. Até eles ficaram com medo. Quem é esse homem? Que até os ventos e o mar está obedecendo a palavra dele. Então, Jesus está tentando aumentar a fé dos discípulos. Eles andam com Jesus muito. Eles estão vendo Jesus fazer muitos milagres. Mas, como a gente, como nós temos lido tudo isso, às vezes a realidade do milagre não atinge a nossa alma. Certo? E o resultado é uma vida que não está aproveitando desses grandes poderes de Deus, de Jesus Cristo. Então, nesses capítulos, eu acho, capítulo 4, 5 e 6, nós vamos ver Jesus fazendo vários milagres, especialmente para tentar aumentar a fé dos discípulos, dos apóstolos, nós podemos dizer. Então, ele está acalmando uma tempestade e me parece que se eu estivesse lá, que esse seria o milagre final, que não era necessário mais nada. Após desse milagre, eu teria toda a fé de até tirar montanhas e lançar no mar. Mas a verdade é que nós esquecemos. Nós não fazemos aplicação. Nós não paramos para refletir o que significa. Eu acho que os discípulos tiveram essa mesma dificuldade. E nós já falamos, em nossas vidas, entramos em situações difíceis. E nós nem sempre paramos e dizer, tudo bem, Jesus, que a sua vontade seja feita. Porque às vezes nós ficamos desesperados, não é? E começamos a olhar e procurar resolver tudo sem pensar em Jesus. Nós podemos ler e aprender que Jesus sempre está com a gente. E ele é poderoso. Ele é o Filho de Deus. Poderoso de resolver nossas dificuldades. Então, era a tempestade. A próxima vez, eles estão atravessando o mar, chega na área do homem, que está cheio de demônios.
Outra vez, é principalmente Jesus e seus discípulos. Alguma coisa está acontecendo aqui e Jesus quer que os discípulos reconhecem, que os apóstolos reconhecem que ele é poderoso, ele é o Senhor do mundo dos espíritos. E ele lança os espíritos, joga os espíritos fora desse homem e manda que entre nos porcos. E os porcos todos vão morrer. Mas a realidade é que Jesus Cristo, aparentemente, é muito poderoso e que estas forças da escuridão, eles só obedecem Jesus Cristo, porque ele é Senhor. E os discípulos, os apóstolos, precisam entender esta realidade, porque eles vão eles vão entrar no mundo sem a presença de Jesus Cristo. E o que eles vão fazer? E para eu e para você, estamos no mundo, temos estas forças da escuridão que estão nos tormentando às vezes. O que nós vamos fazer? Eu acho que precisamos parar, refletir na realidade desses milagres. Jesus é o Senhor de tudo. E eu posso colocar a minha fé e a minha confiança em Jesus Cristo. Não importa que tipo de tentação, de problema, de dificuldade, eu posso confiar em Jesus Cristo. Então, temos a tempestade que Jesus acalma, temos esse homem cheio de demônios, ele resolve esse problema. Aí vem o pedido de Jairo, e os discípulos, os apóstolos vão ver Jesus Cristo ressuscitar uma pessoa morta. Oxe, que poder é isso? Que poder é isso? Até os mortos estão obedecendo a palavra de Jesus Cristo. Ele é Senhor de toda a natureza. Ele fala com os ventos, fala com o mar, as ondas, tudo obedecem a ele. Aí vem um legião de, eu não sei, 300, 7 mil, não, 3 mil a 7 mil demônios. Dentro dessa única pessoa, esse homem, Jesus manda todos fora. Ele é Senhor do mundo de escuridão, o mundo dos demônios. Jesus é o Senhor. E agora, com Jairo, vamos aprender que Jesus é o Senhor da morte. Esse Jesus é nosso Senhor. Ele é nosso amigo. E Jeremias, se a gente parar, e eu acho necessário parar, eu acho que temos que ter um tempo à parte do mundo e temos que pensar nessas coisas, refletir. O que quer dizer? O que isso significa para mim? Esse meu Jesus, meu Salvador, meu amigo, o mestre de toda a natureza, mestre, o Senhor do mundo de demônios, Jesus, o mestre da morte. Tudo isso deve me dar muito conforto. Muito conforto. Não existe nenhuma outra pessoa assim. Mas esse Jesus, ele vive, Luiz. Ele vive para me ajudar. Esse poder dele
ele coloca aqui nas minhas mãos para me ajudar. Então, é muito fácil ler esses capítulos, esses versículos, dizer, tudo é muito bom, é coisa boa. Mas, Susana, é outra coisa, parar e refletir. E deixar as realidades entrar na cabeça, na alma, coração, e nos transforma em pessoas. Pessoas que são em paz. Pessoas que confiam. Pessoas que gostam e aproveitam do conforto de ter um Salvador assim. Então, depois de Jairo, era a mulher que ela simplesmente tocou no vestido de Jesus Cristo e ele ficou curado. Outra vez, discípulos presentes, os discípulos vendo tudo isso com um propósito que eles acreditam, que eles reconhecem. Eu acho, Dini Keller, acho que existe uma grande diferença entre saber que Jesus faz esses milagres e entender as implicações para a gente. Uma grande diferença. A gente pode ler com facilidade, podemos anotar todas essas coisas grandes que Jesus faz. Mas se a gente não parar de refletir e deixar tudo isso entrar, então a gente não vai poder aproveitar da realidade desse Jesus Cristo, que é o meu Salvador. Então, estamos chegando a um outro milagre enorme e grande de Jesus Cristo. Capítulo 6 de Marcos, capítulo 6, versículo 30. E aqui Jesus vai multiplicar os peixes, as pães, para alimentar uma multidão de 5, 6, 7, 8, eu não tenho certeza quantas pessoas. E os apóstolos estão presentes. Então, Jeremias, eu acho que tudo isso está acontecendo porque os apóstolos, eles precisam desse conforto da realidade que esse Jesus é o Senhor deles, é o amigo deles. Então, começando no versículo 30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus. Está lembrado que Jesus tinha mandado 2 em 2 para pregar. Ele deu autoridade para curar. Está lembrado disso? Agora, versículo 30. Primeira vez, Fátima. Primeira vez que os discípulos são chamados apóstolos no livro de Marcos. Essa vez ele chama apóstolos, esses discípulos. Eu não sei se é porque eles acabaram de voltar dessa missão, porque na verdade a palavra apóstolo quer dizer aquele que está mandado para fora. E voltaram, os apóstolos voltaram, e veja bem, voltaram à presença de Jesus. Vamos parar um pouquinho aqui. Os apóstolos estão achando conforto na presença de Jesus. Eles agora estão aprendendo que Jesus resolve todas as dificuldades deles. Esse Jesus. Estão reconhecendo, começando a entender que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. E esta presença
é o lugar onde eles têm conforto, onde eles têm toda a paz. Boa aplicação, amados. O que significa a presença de Jesus Cristo para você, tua vida? Vale a pena conhecer Jesus ao ponto que ficar na presença dele nos traz muito paz e muito conforto. E a gente tem nossos dias, nossas dificuldades. Às vezes, eu sei que todos vocês passam dias e ao final do dia estão exaustos. O que seria bom é que todos nós, durante esses tempos, fossem passar tempo na presença de Jesus Cristo, sabendo que Ele dá esta renovação, Ele dá a aceitação que nós precisamos. E os apóstolos estão aprendendo isso de Jesus Cristo. A presença de Jesus é o lugar onde eles têm conforto e paz e muita satisfação. Então, os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Eu gosto da imagem disso. E eu posso ver os discípulos dizendo, veja, aí a gente foi para esse lugar e houve esse homem dominado e pode imaginar tudo que eles tinham para dizer. Que elas, pela primeira vez, com suas próprias mãos, estavam curando os doentes, expulsando demônios. Então aqui eles estão relatando tudo o que fizeram. Então Jesus lhes disse, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Agora, não é um lugar que não tem água. É um lugar que não tem pessoas morando ou vivendo nesse lugar. Jesus está reconhecendo, está nos ensinando a importância de descansar. Muito importante. Eu acho, na verdade, esse aqui é o sentido do sábado. O sábado foi feito para o homem poder repousar, descansar um pouco. E Jesus está vendo isso. Está lembrado que eles saíram sem bagagem, eles saíram só com a roupa que tinha, e durante esse tempo que eles estavam ministrando, eles tinham que confiar em Deus. Não é sempre fácil confiar em Deus. Eu estou falando a verdade, não é fácil. A barriga está vazia, não tem comida, não tem dinheiro. É difícil, às vezes, confiar em Deus. Mas a gente, conhecendo Jesus Cristo, através dessas páginas, nós podemos sair com a certeza que Jesus se importa com a gente. E que essa barriga não fica com fome sem Jesus saber. E Ele sempre dará o que é necessário. Então, os discípulos, os apóstolos, eram cansados. E Jesus chamou eles para repousar um pouco, à parte, tentando sair
dessa multidão que sempre estão ao redor deles, indo para um lugar deserto para descansar um pouco. Diz isso porque eles não tinham tempo nem para comer. Veja como esse movimento de Jesus Cristo está atingindo o povão. Luís, tantas pessoas chegando, tantas pessoas com problemas, tantas pessoas com perguntas. Nem dava tempo para Jesus e seus discípulos comerem. Eu estou vendo Jesus e discípulos que querem servir. Eles estão aprendendo não pensar tanto na barriga e pensar mais no povo. Eu acho que isto é uma atitude, um caráter de Jesus Cristo. É muito fácil a gente se preocupar tanto com nossas vidas. É muito importante se preocupar com nossas vidas ao ponto que nós não queremos servir e ajudar quem está ao nosso redor. É um grande problema entre pessoas que se chamam de cristão. Especialmente, eu vou falar aqui dos Estados Unidos, vocês podem refletir se é um problema no Brasil também. Mas as coisas aqui são estruturadas para o cristão frequentar uma reunião e segundo os ensinos e as pregações, esta é a coisa mais importante da vida, frequentar a reunião. Dar um pouco de dinheiro, dar o dinheiro para a igreja fazer o serviço entre o povão, e o cristão que dá, está livre, não precisa se preocupar mais com isso, porque ele já deu, está pagando os servos dentro da igreja, estão pagando para eles fazer o serviço, então a gente não precisa fazer mais não. A gente volta para casa, fazer nossas coisas, certo? Temos nosso barco, tem 3 carros, tem tudo que nós queremos. Então nós passamos todo o nosso tempo se cuidando de nossos desejos e não existe mais ninguém para fazer o serviço de Jesus Cristo para servir o povão. Então, tenha cuidado. Não deixe isso acontecer. Um grupo, uma comunhão de irmãos e irmãs não é para criar alguma coisa fechada, mas o grupo existe para se encorajar, se exortar, sair e servir. Eu acho muito interessante Jesus falando, orando no jardim, agradecendo ao Senhor pelos discípulos que o Senhor tem dado. Jesus disse: Senhor, eu estou mandando meus discípulos de volta para o mundo. O Senhor trouxe do mundo e deu para mim. Eu agora estou mandando de volta. E cada um de nós devemos ter esta mentalidade. Jesus nos chamou, Ele nos ensinou, Ele nos mostrou o Evangelho,
com um propósito, de nos lançar, nos jogar de volta no mundo, para ser a luz, para brilhar por Jesus Cristo. Por favor, não esqueçam disso. As igrejas que fechem as portas com todos os irmãos por dentro, as igrejas que ensinem que essa aqui é a coisa mais importante, em pouco tempo, não está servindo mais a vizinhança, aqueles que estão perdidos, não. Eles só vivem aí porque é muito confortável, muito bom. E é bom. Mas o propósito de Jesus é que este grupo aqui seja um meio de exortação para todos serem lançados de volta para o mundo. Porque nós precisamos ser o sal e a luz do mundo. Então, essa ideia de venha repousar era uma coisa para um dia, 2 dias, e Jesus ia mandar todos outra vez, lançar todos de volta para o mundo. Ok. Então, muitas pessoas, esse movimento de Jesus Cristo está atingindo muitas pessoas. Uma multidão sempre seguindo Jesus Cristo. Então, Jesus entrou, versículo 32, então foram de barco para um lugar deserto à parte. Ok? E aí eles iam ter um pouco tempo de comer, descansar, dormir um pouco, vamos dizer, dormir tarde de manhã, para deixar o corpo se renovar. Mas, veja o versículo 33. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Eu acho um pouco engraçado. Jesus querendo sair um pouco para todo mundo repousar um pouquinho. Eles saem no barco. Quem sabe, eu não sei se eles... não sei quanto tempo levou. Talvez pescaram um pouquinho. Mas quando eles chegaram nesse lugar deserto, não era deserto mais, não. Okay? Aí uma multidão. Até nós sabemos no versículo 44, mais ou menos 5.000 homens. Não está contando de mulher e criança, não, que vocês sabem que houve alguns. Então tem uma multidão aqui de 5, 6, 7, 8, 9 mil pessoas esperando Jesus Cristo e os apóstolos. E diz aqui que vieram de todas as cidades. Todas as cidades chegaram esperando Jesus. Esse homem Jesus era um homem que mostrou muita compaixão, muito amor, deu atenção, tratou essas pessoas como seres humanos. Trataram essas pessoas como se fossem importantes. Trataram essas pessoas como se fossem seus irmãos. E por causa disso, querem estar perto de Jesus Cristo. 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. E veja essa palavra aqui. Compadeceu-se dela.
A única vez que esta palavra está usada no Novo Testamento fala de Jesus Cristo. Ele teve compaixão nessas pessoas. Compaixão. Susana, Luiz, Fátima, Felipe. Será que nós olhamos para a multidão com compaixão? Compaixão que precisam de ajuda. Compaixão que precisam de conforto, de direção, de instrução. Esta compaixão levou Jesus Cristo para servir cada vez mais. Foi esta compaixão que levou Jesus Cristo para a cidade, indo para outra cidade, nunca parando. Estava cheio de compaixão para os perdidos. É um valor, é um caráter que nós precisamos desenvolver em nossas vidas. Compaixão para os nossos vizinhos. Compaixão. Disse que eram como ovelhas que não têm pastor. Então, veja que ele fez, começou a ensiná-los muitas coisas. Jesus é nosso exemplo. E para vocês que querem lançar esta congregação, vocês devem seguir o exemplo de Jesus Cristo. Primeiro, conseguindo o coração de Jesus, de se importar com outras pessoas, se importar com os perdidos, ter essa compaixão. E quando tiver a mente de Jesus Cristo, vai começar a fazer o que Jesus fez. Tentando alcançar, tentando ajudar. 35. Como era bastante tarde, os discípulos se aproximaram a Jesus e disseram: esse lugar é deserto. Já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Mande-os embora. Mande-os embora. São palavras feias. Jesus disse: não, a gente não quer mandar eles embora. Não está escrito aqui, mas foi isso que ele quer dizer. Não, nós não queremos mandar embora. Nós queremos mostrar compaixão e amor. Então Jesus diz: deem vocês mesmos de comer a eles. Agora, esses são os discípulos que estavam no barco, viu? Ok? Esses são aqueles discípulos que admiravam do poder. Quem é esse homem que até o vento e o mar obedece a sua voz? Esses são os discípulos que viu Jesus ressuscitar aquela moça morta.
eu tenho toda certeza que eu teria dito a mesma coisa. Senhor, temos que gastar 200 denários para comprar pão para esse povo. É isso que o Senhor quer que a gente faça? Você pode imaginar o tempo que ia levar? Ir para as vias, achar cidades, achar lugares para comprar pão para 7.000 pessoas. Já tentou alimentar 7.000 pessoas? Ok? Se eles tiverem um carro como Jeremias e Diniquele, indo para o supermercado, quanto tempo ia levar? Quanto espaço ia precisar de colocar bastante pão para 7.000 pessoas? Na verdade, eu não sei o que. Eu não sei se eles estavam com raiva de Jesus. Que é isso, Senhor? Que besteira é essa? Que o Senhor quer que a gente vá comprar essa comida. É estúpido. Veja quantas pessoas que estão aqui. Eu não sei exatamente, Susana, como eles estavam dizendo. Pode ser que eles simplesmente dizer em voz quieta: ó Senhor, mas nós não temos 200 denários. Eu não sei. Mas Jesus, ele perguntou: então, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Então, eles passaram, eu acho, pela multidão, tentando achar, saber quanta comida está entre o povo. E eles acharam 5 pães e 2 peixes. É um povo pobre mesmo, Jeremias. Ninguém tinha comida, não. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Eu não sei o que os apóstolos estavam pensando. Eu não sei se eles estavam pensando que ele vai multiplicar os pães. Mas eles obedeceram. Versículo 40. Eles o fizeram repartindo-se em grupos de 100 e de 50. E veja bem, Jesus pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, para o céu, os abençoou. Ele não orou como a gente baixa a cabeça. Ele levantou a cabeça. E depois começou a partir os pães, e os deu aos seus discípulos para que os distribuísse. Agora, é interessante, eu não tenho toda certeza se tivesse uma cesta e Jesus começou a quebrar e colocar em outras cestas. E pode ser que cada vez que os discípulos quebraram, entrou mais pães. Eu não sei exatamente como aconteceu. Mas eu só sei aqui que um grande Salvador fez outro grande milagre com o propósito de aumentar a fé desses discípulos. – 42. Todos comeram e se fartaram. Todos. Nós podemos dizer que quando Jesus nos alimenta, ele tem bastante
para encher as nossas almas. 43, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 pessoas, ou 5.000 homens, acrescentando mulheres, crianças, jovens. Eu só sei que era uma grande multidão. Mais uma vez, sem dúvida, os discípulos estavam pensando: quem é esse homem? Quem é esse homem que consegue fazer as coisas assim? E, na verdade, eu acho que eu e você, nós devemos parar, pensar, refletir. Oi, Rita. E a gente deve fazer a mesma pergunta. Quem é esse homem que é capaz de fazer essas coisas? Acalmou aquela tempestade, curou essa mulher que estava doente, levantou a filha morta de Jairo, e agora, com 5 pães e 2 peixes, está alimentando uma multidão de 6, 7, 8 mil pessoas. Quem é esse homem? Esta semana, um dever de casa. Todo dia gostaria que todos parassem um pouco para fazer essa pergunta: quem é este homem que faz essas coisas? Quem é este homem? Ele é nosso amigo, ele é nosso Senhor, nosso Salvador, mas ele é tão poderoso. E como os discípulos no barco, Jesus, porque estão com medo. Todas essas dificuldades em nossas vidas, temos, mas a gente não precisa ser pessoas cheias de medo. Podemos viver em paz. Porque esse Jesus que fez esses milagres, que expulsou os demônios, que acalmou o mar, esse é o Jesus que nos ama. E que disse: eu nunca vou abandonar vocês. Foi isso que Jesus fez. E ele disse ainda mais: eu volto. Estou voltando para pegar vocês. Sejam fiéis. Sejam fiéis. Até a morte. Então, eu, cada vez mais, estou me apaixonando por esse homem. Eu fico cada vez mais entusiasmado, animado com esse grande Salvador que temos. Esse Jesus, ele é meu amigo. Ele é seu amigo.
Ele merece todo o nosso louvor, ele merece toda a gratidão, e nós devemos dar. Mas, ainda que nós não demos, ele nos ama. Ele vai nos ajudar. Eu vou parar aqui e eu vou